Olá, jovens da Igreja Metodista Central de Londrina, graça e paz. Fui convidado para fazer essa reflexão com vocês e estive pensando que para alguém ser bom em um esporte, precisa ser bom nos fundamentos desse esporte. Quer ser bom? Treine bastante os fundamentos, que daí o restante é criatividade. O salmista, no Salmo 119, parece nos oferecer fundamentos. Eu vou ler o Salmo 119, versículos 9 a 16. Salmo 119, versículos 9 a 16. Acompanhe comigo. De que maneira poderá o jovem ou a jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te buscarei, ou te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Que coisa maravilhosa! O salmista no Salmo 119. Diga de passagem, a gente brinca muito com o Salmo 119, porque ele é muito longo. Mas você sabia que não existe um versículo do Salmo 19 que não trata da palavra de Deus? Ele dá nomes diferentes, preceitos, estatutos, palavras, mas está sempre falando da palavra de Deus. Mas o salmista faz uma pergunta que talvez você já tenha feito para você mesmo ou para algum outro jovem ou alguma outra jovem. Como é que a gente consegue viver vida de santidade? A maneira como o salmista coloca é: de que maneira poderá o jovem ou a jovem guardar puro o seu caminho? Na verdade, está falando da santidade, que é uma doutrina fundamental bíblica e fundamental no metodismo. Como é que eu vivo, no mundo que nós vivemos, uma vida de santidade? O bom é que o salmista não apenas faz a pergunta, ele dá a resposta. Que bom, né? Ele faz a pergunta e responde a pergunta. Então não tem que especular. Eu vou ouvir o que o salmista disse. Ele fez a pergunta, relembrando aquilo que a gente pergunta sempre, e dá a resposta. Mas quando ele dá a resposta, ele dá os fundamentos dessa resposta. O restante precisa ser a nossa criatividade na aplicação desses princípios fundamentais. Então, como é que eu guardo a minha pureza? Como é que eu vivo em santidade? Primeiro, olha lá o que ele diz, no versículo 11, guardo no coração as tuas palavras. Ou seja, para que eu possa viver vida de santidade, eu preciso ter sempre no coração a palavra de Deus. Em outras palavras, memorizando a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, olha o que ele diz: tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Guardar a palavra de Deus no coração. Memorizar a palavra de Deus. Sabem que a fama do cristianismo no Brasil e na América Latina como um todo, fora dessa área, na América do Norte, na Europa e até na África, é a seguinte: na América Latina e no Brasil, o cristianismo é como um grande rio, largo e extenso, porém raso. É muito grande, muito largo, muito longo, mas é raso. Ou seja, tem muitos cristãos na América Latina, mas o seu conhecimento da palavra é muito raso.
E essa é uma verdade. A gente conhece pouco a palavra de Deus. Precisava guardar mais a palavra de Deus no nosso coração. Então, memorizando a palavra de Deus. Segundo, no versículo 12, eu vou seguir os versículos aqui, olha que coisa incrível. Segundo, no versículo 12, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Se o primeiro fundamento é memorizar a palavra de Deus, o segundo fundamento eu diria que é personalizar a palavra de Deus. O salmista diz assim, ensina-me os teus preceitos. Ele não está dizendo ensina para a igreja, ensina para o mundo, ensina para a família. Ele está dizendo ensina para mim. Ensina-me os teus preceitos. Para os filhos e filhas de Deus, que são guiados pelo Espírito de Deus, a palavra de Deus precisa se tornar pessoal. Então você e eu precisamos tornar essa palavra pessoal para nós. Ou seja, qual é a lição para mim, dessa passagem? Que promessa há para mim nessa passagem? Que pecado essa passagem me exorta e me ensina a evitar? Eu preciso personalizar a palavra de Deus. Não posso ler a palavra de Deus pensando nos outros. Isso aqui eu vou falar para alguém. Não, personalize para você a palavra. Qual a lição para mim, qual a promessa para mim, qual o pecado que a palavra de Deus me exorta e me ajuda a evitar. Primeiro, memorizar. Segundo, personalizar. Terceiro, veja lá, versículo 13. Versículo 13. Com meus lábios declaro todas as leis que promulgaste. Verbalizando a palavra de Deus. Com meus lábios eu declaro. Declarar significa tornar conhecido. Depois que eu personalizo, então eu declaro para que outros conheçam, mas primeiro eu personalizei. Declarar a palavra de Deus é sempre abençoar, ser instrumento de bênção. Então vou voltar, memorizar a palavra, personalizar a palavra, verbalizar a palavra. Vamos para o quarto. Olha só o que diz o versículo 14. Está percebendo que eu só estou seguindo os versículos aqui? Mas me regozijo com o caminho dos teus mandamentos do que com todas as riquezas. Quarto então, alegrar-se ou alegrando-se com a palavra de Deus. Memorizando a palavra de Deus, personalizando a palavra de Deus, verbalizando a palavra de Deus e se alegrando com a palavra de Deus. Eu me regozijo em seguir os teus testemunhos. E no verso 16 também, tenho prazer nos teus decretos, me regozijo e tenho prazer. Não me esqueço da tua palavra. A palavra de Deus deve dar prazer para nós. Ele não vê a hora de se relacionar, a pessoa que ama a palavra de Deus não vê a hora de se relacionar com Deus através da palavra de Deus. O salmista, então, compara a palavra de Deus como sendo, com as grandes riquezas, com as maiores riquezas. Ele diz, eu me alegro mais com a tua palavra do que com qualquer outra grande riqueza. Regozijando-se na palavra de Deus. Que privilégio nós temos de termos a palavra de Deus viva nas nossas vidas e ao alcance da nossa mão. Pouquíssimas pessoas com as quais eu estou falando não tem pelo menos uma Bíblia na sua casa, e alguns de vocês muitas Bíblias. Eu mesmo tenho muitas Bíblias na minha casa e no meu escritório. Só aqui do meu lado tem 1, 2, 3 Bíblias e eu estou na sala. Mas mais importante do que a palavra, ter a palavra física, é ter a palavra no nosso coração e se alegrar nela. E então, finalmente, né, porque eu não vou ficar me demorando aqui, internalizando a palavra de Deus. Veja o que ele diz no versículo 15. Meditarei nos teus preceitos e as tuas verdades terei respeito. Internalizando a palavra de Deus, meditarei nos teus preceitos, contemplarei os teus caminhos. Meditar significa pensar com profundidade. E contemplar é antecipar. Eu estou vendo a palavra de Deus se cumprindo na minha vida.
Então, vamos perguntar novamente e responder? Como pode um jovem ou uma jovem como você manter uma vida de santidade nesse mundo complicado que nós vivemos? O salmista respondeu: memorizando, personalizando, verbalizando, se alegrando e internalizando a palavra viva do nosso Senhor. O jovem rico da palavra de Deus, da Bíblia, reconhecia Jesus como mestre. Ele chega para Jesus e diz: mestre, que farei? Ele obedecia às leis. Jesus perguntou para ele se ele estava obedecendo os mandamentos. Ele disse que sim. Ele não vivia em pecado. Acho que esse rapaz era o filho ou o genro que qualquer pai ou qualquer mãe queria ter. Mas ele teve medo de se entregar à vontade de Deus. Deus gosta que nós o reconheçamos como aquele que nos guia, o nosso mestre, e que obedeçamos os seus mandamentos. Mas Ele está interessado mesmo na nossa entrega pessoal. Ele quer o nosso todo, para que Ele possa nos dar a verdadeira vida. Pertinho desse texto está um texto sobre crianças, sobre as crianças. E Jesus fala sobre o reino de Deus. E diz que o reino de Deus, lá no Novo Testamento, pertence àqueles que são como crianças. Ele nos compara como crianças, porque crianças se entregam sem medo. Como é que o jovem faz para guardar uma vida de santidade? Se entregando completamente à palavra de Deus, memorizando-a, personalizando-a, verbalizando-a, se alegrando com ela e internalizando-a. Que seja assim na sua vida, na minha vida, e que vocês sejam exemplo de juventude para todos quantos conhecerem você. Quero dizer que tenho estado positivamente impressionado com a juventude metodista nesse tempo de pandemia. Eu vejo na internet as lives, os encontros, as reuniões. Já ministrei em meia hora com Jesus na internet, no Zoom, para uma igreja. Reúne 40, 50 jovens para estudar a palavra de Deus e cantar louvores ao Senhor no Zoom. Toda terça-feira eu vejo lives da juventude da Sexta Região. Eu oro para que você não seja diferente, que você seja uma bênção. E eu oro: Pai, abençoe a juventude da Igreja Metodista Central em Londrina. Grande abraço.